Ontem, né, infelizmente, a gente teve que abordar o assunto briga de torcida, uma briga no final de semana que resultou na morte de um torcedor de 25 anos, mas também prometemos que iríamos mostrar hoje algumas soluções ou possíveis soluções que já estão sendo implantadas para evitar isso. Reconhecimento facial, esse cadastramento é uma e pode ser uma dessas grandes alternativas. E já começou a rolar isso neste clássico e o Vitor Moreira com o Vandercy Orozimbo acompanharam. Um aparelho que vai ajudar as forças de segurança a identificarem os torcedores que vão aos estádios para estragar a festa do futebol. O cadastramento ele é feito, primeiramente, inserindo todos os dados, né, do torcedor no sistema. Posteriormente, é tirado algumas imagens da sua face e essa informação ela é alimentada no sistema e, consequentemente, né, alimentada também lá no Fórum Lafayette, na Avenida Augusto de Lima. O aparelho começou a ser usado no clássico entre Atlético e Cruzeiro, no último final de semana. Aliás, nesse jogo foi registrado somente um caso. No primeiro tempo, um jovem de 22 anos pulou a catraca de entrada do estádio e foi flagrado pela polícia. A ideia foi do juizado do torcedor de Belo Horizonte com a empresa de tecnologia BioNTech. Nas últimas semanas, o Brasil acompanhou cenas chocantes de violência em alguns estádios. Mas, graças ao projeto, a ideia é identificar quem estraga o esporte. Nós já temos essa ferramenta funcionando no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né, aqui na comarca de Belo Horizonte, e onde o apenado do regime aberto ele tem que comparecer periodicamente para fazer o seu reconhecimento facial. É um tipo de pena que ele recebe, uma pena alternativa, né, e a questão da expansão aqui para o Mineirão, a gente está querendo coibir atos de violência, né, atos ilícitos, como vandalismo, né, briga entre torcidas ou qualquer outro ato ilícito que possa ocorrer aqui dentro do estádio. Nesse momento, o torcedor, o infrator, ele é encaminhado aqui para o juizado, onde ele conversa com o juiz, é proposto para ele um acordo. Se ele aceitar o acordo, a gente faz o cadastramento facial dele. A vantagem disso é que todo jogo do seu time, ele vai ter que se apresentar no Fórum Lafayette, né, como uma medida alternativa, para fazer o seu reconhecimento facial. Caso o torcedor não compareça ao fórum, ele terá consequências mais graves. Aí o processo criminal ele vai ter início, né? O procedimento hoje foi uma transação penal, em que consiste na aplicação de uma pena alternativa distinta da privação de liberdade, e existe essa previsão no Estatuto do Torcedor de proibição do torcedor supostamente infrator de comparecer aos estádios determinado tempo. Então, nesse caso específico, foi feita uma transação penal entre o Ministério Público e o acusado. Pelo prazo de 4 meses, ele tem que comparecer ao Fórum Lafayette nos dias de jogos do time dele. Se ele não for, esse processo ele volta a ter andamento e ele está sujeito a receber uma pena de privação de liberdade, ou seja, pena de prisão. Passado desses 4 meses, ele volta normal a frequentar o estádio sem precisar fazer o reconhecimento? Volta normal, não vai ter reconhecimento. E aí, meninos? A pergunta é se ele for reincidente, né, depois dos 4 meses. Eu acho que é uma medida que pode funcionar, sabe? O rapaz vai lá, tenta pular a catraca, ó, garoto, deu ruim pra você aí, vamos lá fazer o cadastramento facial, vai passar por toda a averiguação. Deve ter alguma outra medida a se tomar, se for caso de uma confusão, Sim, de algum vandalismo, de briga, deve ter outra medida a se tomar. Nesse caso foi uma coisa mais branda, eu acho válido, mas depois de 4 meses, se for reincidente, qual a medida a ser tomada? E tem que ter boa vontade para resolver, porque vamos supor aquela briga do domingo pela manhã. Hoje nós estamos vivendo assim um lugar que tudo é filmado, tudo é filmado. Então, se a polícia quiser ir lá, pegar as câmeras dos prédios, das casas, gente que filmou, chega-se aos baderneiros que fizeram aquela confusão que chegou até numa morte. Então, tem que ter boa vontade, tem que investir nisso. Nós pagamos imposto demais e precisamos desse retorno das polícias, do Ministério Público, do governo de uma forma geral. Bom, eles estimulam o torcedor de todas as formas a desistir de ir ao estádio. É difícil você comprar ingresso, é tudo muito caro, a logística do estádio é uma porcaria. De tudo que pode desestimular o torcedor, eles fazem. E um desses fatores que tem estimulado o torcedor a ficar em casa é a violência. Se a tecnologia está nesse período de acelerar
de forma incrível, usemos ela então para inibir essa violência no estádio, tá bom? Identificou ali, conseguiu uma forma de punir, mas não vamos só fazer isso. Qual que é o problema hoje? É organizada? Eu fiz um podcast semana passada sobre isso com o Bogos, o Murari, e a gente discutiu pontos do que poderia ser feito. O governo tem recursos aqui e em parceria com a Polícia Militar pode pegar as torcidas organizadas, colocar cursos profissionalizantes, fazer projetos dentro das torcidas, mudar o comportamento dessas torcidas. Então, a gente pode identificar, mas que tal começar a mudar o comportamento também de quem está errado? Eu acho que essa discussão é muito ampla e dá para a gente fazer essa outra ramificação. Bem, como a gente é quase um sistema de atendimento ao consumidor do torcedor, que nós aqui do Alterosa Esporte, tenho recebido muitas mensagens de pessoas sendo roubadas dentro do estádio. A fila do bar, que é uma bagunça, que ninguém consegue nada, que a solução é bater, jogar spray de pimenta no torcedor que está tentando comprar água ali, naquele momento tem empurra-empurra. A quantidade de gente que está perdendo o celular, cuidado, o pessoal coloca a mão igual uma pinça no bolso ali, você nunca mais vê seu celular, tem que corrigir tudo isso. É um produto muito caro, é um produto que gira muito dinheiro e estão abandonando o futebol, fazendo o torcedor de qualquer jeito ficar em casa. E hoje também, vamos pedir pro pessoal lá do Independência colocar mais catraca, colocar mais gente, porque no jogo da semana passada teve torcedor entrando no intervalo. Isso é um absurdo. Então vamos atender bem o torcedor que está pagando, não está lá de graça, e é o grande motivo do futebol. O pessoal aqui está relatando também em várias situações vividas, principalmente agora, recentemente no Clássico, em relação a estádio. A gente, só para pincelar, Miltinho, a gente teve também uma confusão recente aí no Jogo do Brasil, né? Só para ilustrar. E o pessoal, além dessas questões básicas que os meninos estão relatando aqui, de entrada, de furto de celular, ou de qualquer outra questão estrutural do estádio ou de organização, também cenas como essas aí, Bebel, eu quero obviamente... comentar um pouco sobre essa cena aí, porque muitos torcedores, entre aspas, vêm argumentar comigo sobre ideologia de torcida e não sei o que e tudo mais. Nenhuma ideologia, né, consegue apagar da minha cabeça a memória que foi aquela confusão de 2013, pós-jogo Cruzeiro e Bahia, onde o Cruzeiro faria uma grande festa, do pânico no rosto do meu filho, do Samuel. Nenhuma ideologia vai apagar essa memória. Não consigo entrar e não consigo entender esse tipo de coisa. Gão, a ideologia não entra na minha cabeça, esse tipo de coisa. Não entra mesmo. Porque eu vi. Então, quando acontecem essas confusões em arquibancada, essas confusões em bairros, marcamos longe para que acontecesse, não sei o quê, para resolver um problema de torcida. O cidadão que está ali perto, as crianças, senhoras de família, nada justifica isso. Isso é vandalismo, isso é violência. Não tem ideologia e não tem argumento para justificar violência, baderna, bagunça e vandalismo. Quem está marcando briga tem que ir para uma terapia. Pois é, e outra coisa, Toledo, agir preventivamente nesse serviço de inteligência das redes sociais e tudo mais, porque tem que pegar essa briga marcada antes. E já chegar lá com 200 policiais, prender todo mundo e deixar no xilindró 2 semanas para o cara prender. Agora, 2 coisas que eu vejo nisso. Primeiro, né, é o cara desequilibrado que precisa de tratamento. Quem está querendo... Eu nunca dei um murro em ninguém. Nem sei dar e nem quero dar. Porque sou um louco para querer bater nos outros. Agora, tem outra coisa também, que é a família. Que é meu filho de 27 anos, o Tavinho, que é advogado, trabalha, tem o dia dele. Da 11 horas da noite eu ligo para ele, toda vez pergunto onde ele está. A gente tem que saber onde o filho está andando. Tem muito pai também e mãe que não estão nem aí. Aí acaba acontecendo esse tipo de coisa. Tem que olhar, tem que brigar. Se o menino achar ruim, insiste. Porque os pais é que tem que dar uma direção também. E os filhos ajudarem.